Olá, crianças, bom dia. A nossa aula de Ciências Naturais de hoje será no módulo 2, na página 229 a seguir, onde nós vamos estar vendo o desequilíbrio nas cadeias e teias alimentares. Então, já é sabido por nós que devido às queimadas, a caça ilegal, a poluição ao meio ambiente, tudo isso contribui para que animais estejam cada vez mais extintos e que cada vez se migram mais de um lugar para o outro, ou seja, saindo do habitat natural e procurando abrigo em outros lugares, né? Então isso causa o quê? Um desequilíbrio na cadeia alimentar, porque aqueles animais vão fugindo, vão procurando outros lugares e aqueles animais que vão permanecendo vão sendo extintos pela ação humana ou até mesmo pela falta de comida, de nutrientes, né? Então, com isso vai ocorrendo aí uma extinção desses animais, certo? Então, nós vamos ver aqui a relação ecológica entre os seres vivos. Então, nós vamos ver que essa relação acontece na sociedade, na competição, na predação, no parasitismo e no iniquilismo. Então vamos lá? Primeira coisa, vamos ver essa relação em sociedade. Na sociedade, como por exemplo na colmeia, as abelhas elas trabalham em grupos, elas trabalham o trabalho é feito em grupo, cada uma tem uma responsabilidade nessa colmeia. Então, as tarefas são divididas entre os integrantes da colmeia. Então, uma cuida dos ovos, a outra protege a colmeia, a outra na produção do mel, a outra na proteção das larvas. Então, cada um desempenha um papel aí. Então, essa relação acontece em sociedade. E na competição? Na competição é quando indivíduos da mesma espécie eles começam a brigar pelo o espaço, pelo território ou na disputa pelos parceiros de reprodução, ou seja, macho brigando com macho por causa das fêmeas, marcando ali mesmo o território, né? Então isso acontece na competição, ok? E na predação? Na predação, quando existe o predador e a presa, certo? Quase sempre a presa chega a morrer. Não em todos os casos, mas, por exemplo, a leoa, todas as vezes que ela consegue alcançar a presa, ela mata a sua presa para se alimentar. Mas no caso do urso panda, por exemplo, ele se alimenta só de parte do bambu, deixando a outra parte onde a planta não morre totalmente e ela tem a possibilidade de se reproduzir novamente, né? E no parasitismo? Então, os parasitas, eles se beneficiam de nutrientes que eles sugam de outros seres vivos, né? Então, esses parasitas, por exemplo, o piolho, ele suga o sangue da nossa cabeça, ele se beneficia de nós, mas ele não nos mata, né? A não ser que seja uma situação extrema, né? Mas aí ele se beneficia e deixa a presa sem levar a presa a óbito, certo? E no inquilinismo, então, é quando a planta, ela, quem conhece a bromélia, a
aquela planta muito bonita que a tia ama tanto, a orquídea, todo mundo conhece, né? Então, ela fixa as suas raízes em uma planta, mas ela não causa dano nenhum a essas plantas. Por quê? Porque elas só se fixam ali para absorver a luz e o calor solar. Então, isso acontece no inquilinismo, certo? Então, a, essa planta aí, a bromélia ou a orquídea, ela é inquilina dessa planta, né? Então, vamos lá? Então, nós vamos ver agora nessa atividade aí, onde ele pede para a gente escrever o tipo de relação ecológica que ocorre entre os seres vivos em cada uma dessas situações. Então, a gente vai escolher essas plaquinhas aí, onde tem o parasitismo, a predação, a sociedade e a competição. E vamos colocar em cada um. Ele conta a história para a gente de cada um, que nos leva a saber em qual sociedade se encaixa cada um, ok? Então, na página a seguir, nós vamos ver aí, ó, que uma pessoa está guardando algo na geladeira, né? E ele pergunta para a gente qual atitude, qual a importância dessa atitude. Nós sabemos que a geladeira, ela é a baixa temperatura, ela impede a produção, né? A reprodução, desculpa, né? Melhor dizendo, a reprodução de alguns indivíduos microscópicos, né? Como a bactéria, o fungo, né? Então, na conservação do nosso alimento, certo? Então, os alimentos frescos, eles dependem, né, dessa baixa temperatura para se conservar mais tempo, não é verdade? A letra B nós vamos pular, né? Letra C. Cite um alimento que deve ser conservado na geladeira. Muito fácil, né? Todo mundo sabe. Então, a número 2, a gente viu lá no capítulo anterior, né? O que acontece quando a gente coloca o fermento biológico numa massa. Então, vamos lá? Para fazer um pão, a mãe de Patrícia utilizou ovos, leite, farinha de trigo e fermento biológico. Misturou tudo e deixou a massa repousar por um certo tempo, para depois levar o forno para assar. Qual a importância do fermento na produção do pão? Todo mundo sabe, né? Muito fácil. Agora, na letra B, nós vamos colocar as iniciais de cada desenho e vamos descobrir qual é o ser microscópio que é responsável pelo fermento fazer a massa crescer. Todo mundo sabe, nós já vimos isso lá nas páginas anteriores, né? E agora, para finalizar, nós vamos enumerar aí, ó, na sequência em que acontece. Quem vem primeiro na cadeia alimentar? É o consumidor primário? É o decompositor? Não, nós sabemos que é o produtor. E assim, nós vamos enumerar de acordo com o que acontece lá na cadeia alimentar, ok? 4. A cutia é um animal que se alimenta de sementes da castanheira do Brasil. Esse animal enterra algumas sementes, auxiliando a reprodução dessa planta. Já a cutia serve de alimento para alguns animais, como a onça pintada. Então, ligue corretamente as informações abaixo. Então, nós vamos ligar o que é um consumidor primário, o que é um reprodutor e o que é um consumidor secundário. Tudo isso a gente já viu nas páginas anteriores e é fácil, né? Agora, imagine que, por diferentes motivos, como a caça ilegal, a cutia foi eliminada do ambiente. Imaginaram?
O que você acha que pode acontecer com a castanheira do Brasil e com as onças pintadas? Obviamente, a gente sabe que a reprodução da castanheira vai sofrer um grande prejuízo, né? Porque a cutia, ela é um veículo, né, que leva essa semente para outros lugares onde ela enterra e onde essa semente germina e dá origem a uma nova árvore, né? Então, vai acontecer isso. E a onça pintada, sem ter a cutia para se alimentar, provavelmente ela vai procurar outro bicho para se alimentar e vai causar o quê? Um desequilíbrio na cadeia alimentar, né? Porque ela vai assim estar alimentando de outro bicho que seria o alimento de outro, né? Então é muito fácil essa atividade, né? Aí nós estamos encerrando esse módulo 2 de Ciências Naturais. Espero que todo mundo tenha entendido. Se não tiver entendido, é só perguntar que a tia explica tudo novamente. E até a próxima. Beijos!